Você sabia que nasceu aqui em Dois Vizinhos uma cooperativa que hoje tem mais de 800 mil sócios, 800 mil cooperados, e nasceu aqui em Dois Vizinhos e na região sudoeste do Paraná. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, conhecer um pouco mais da história, no quadro que está retornando o Inspire-se, com uma nova remodelagem, um quadro que foi criado há alguns anos aqui na Associação Comercial de Dois Vizinhos, e hoje o primeiro neste formato de podcast. Estamos recebendo aqui o Edemar e o seu Geraldo. Seu Geraldo, que é o presidente da Cressol Pioneira, né, seu Geraldo? Isso, atualmente, então, sou conselheiro-presidente. Conselheiro-presidente. O Edemar, a função? Sou diretor e superintendente. Superintendente. Os cabeças aí da Cressol Pioneira. Digamos. Uma missão bonita aí de representar todo o nosso quadro de colaboradores, né, nossos cooperados, que, como você falou, são 800 mil no Brasil, mas aqui só na nossa Cressol Pioneira já são mais de 28 mil, né? Então tem bastante gente aí para a gente representar e fazer bonito. Que bacana. Lembrando que a Cressol também é parceira da Associação Comercial esse ano, né? A Cressol, a ADS Telecom e a Decorate, que é a patrocinadora especialmente desse quadro, né? De hoje, desta edição do Inspire-se. Então, a vocês também, nosso muito obrigado por essa parceria, né? E, seu Geraldo, quantos anos tem já de Cressol? A Cressol existe há quanto tempo? Então, agora, no dia 24 de junho, completa-se 28 anos do sistema Cressol e da primeira cooperativa, Cressol Pioneira, que nasce em Dois Vizinhos, né? Aqui, então, inicialmente por agricultores familiares, 27 pessoas aqui dos municípios do Verê, Dois Vizinhos, Cruzeiro, Boa Esperança, Nova Prata e Salto do Lontra, uma iniciativa e criaram uma cooperativa de crédito. E como foi no começo? De quem teve a ideia? Qual que era o objetivo? Então, de uma necessidade que tinha, então, lá nos anos 80, 90, a agricultura familiar, de acessar crédito, muitas pessoas ligadas a uma outra organização chamada Acessoar, que está em Francisco Beltrão, através de uma associação que desenvolviam, Associação de Produtores Rurais, viram dessa necessidade, foram em busca de experiência. E aí isso foi amadurecendo essa ideia, então isso já há mais de 30 anos, a discussão feita em torno de uma cooperativa que pudesse trazer soluções financeiras, então lá inicialmente para a agricultura familiar, que tinha dificuldade de acessar crédito nas outras instituições, e 27, então no dia 24 de junho de 95, 27 corajosos, que nós chamamos, né, todos os agricultores familiares, reunidos em assembleia, colocaram R$31 cada um de capital social. Então, isso somando são R$837. Esse valor mandado ao Banco Central para abrir uma cooperativa de crédito. Então, vejamos, né, que era uma coragem mesmo, né, de que R$837 o Banco Central acreditasse e aí, então, aprovasse a abertura de uma cooperativa de crédito. Eu vi alguns comentários uma vez em off, tantas entrevistas que a gente escuta, as pessoas vão falando também, algumas coisas são boato, algumas coisas são verdades, né? Mas eu vi falar que alguns desses cooperados no começo tiveram que penhorar suas terras para garantia dessa cooperativa, é verdade isso ou como é que é? Isso, é fato, é verdade. E a pessoa ainda é cooperada até hoje, está aqui, um dos que fez isso hoje mora em Nova Prata do Iguaçu. É coragem, né? É coragem, sim, é coragem. Em nome de um coletivo, de um bem maior, você colocou seus bens à disposição dos demais para dar garantia, né, ao Banco Central que essa cooperativa ia ter viabilidade. Então, isso é fato, está registrado em atas e em documentos. Imagina, né, o pessoal que está assistindo, você teria coragem de colocar todo o seu capital, né, numa ideia aí de uma associação, numa cooperativa, e colocar todo o teu capital em penhorar para que isso fosse verdade, né, que isso acontecesse. Hoje a gente fala em Cressol, já o pessoal conhece, né? Mas imagina 30 anos atrás, né? Sim. Mas hoje, né, isso também é fato ainda, né? Porque hoje, se nós olharmos o Conselho de Administração, né, que o seu Geraldo é presidente, a própria diretoria, ela também, querendo ou não, tem os seus bens, né, que ficam à disposição. Então, se acontecer uma ingerência hoje numa cooperativa, os bens tanto do presidente, do conselho fiscal, enfim, dos gestores, também estão à mercê de serem buscados, né? Então, isso praticamente permanece, né, seu Geraldo? Caramba! Faz com que
aquilo que a gente representa faça com muita seriedade, né? Sim. Muita honestidade, para que os cooperados que estão lá na ponta confiam, acreditam e querem uma cooperativa que esteja bem representada. É uma responsabilidade tremenda, né? Imensa. Muito. Que legal. E hoje, como está dividida hoje a Cressol? Hoje, a Cressol de Doizinhos, ela é uma sede regional. Como funciona isso? Isso, ela foi mudando, né, nesses 27 anos. Antigamente ela era muito municipalizada, então se dizia que era importante ter uma cooperativa em cada município. Tanto que aqui na nossa microrregião tinha uma Cressol em Dois Vizinhos, uma em Verê, né, e assim sucessivamente em todos os municípios, Alto do Lontra, Nova Prata. Depois de um tempo, se entendeu que elas precisavam ser um pouco mais regionalizadas. E aí houve todo um processo de união dessas cooperativas, né, onde elas ficaram mais regionais e não municipais. Né? E aí aqui em Dois Vizinhos é uma cooperativa que ela é regionalizada, ou seja, municípios aqui em volta, a exemplo de Verê, Salto do Lontra, Nova Prata, Boa Esperança, Cruzeiro e outros municípios fazem parte dessa cooperativa que está situada no nosso município. Né? Então, ela se estruturou desta forma, né, Luiz? E aí, acima dela, numa instância de segundo grau, nós temos as nossas centrais, e uma delas está aqui em Francisco Beltrão, que é o qual nós somos filiados, e depois, em terceiro grau, ainda tem uma confederação que está em Florianópolis. Então, de forma estruturada, é assim que nós nos organizamos. Hoje são 22 cooperativas regionais, né? Igual a Pioneira de Doizinhos. Exatamente, igual a Pioneira. E quantas centrais? São 3 centrais e uma confederação. E as centrais, uma fica em Beltrão, uma Bazer, né? Que a Pioneira faz parte. E as outras duas? Uma fica em Erechim e a outra em Chapecó. Chapecó. Isso. E como é que funciona essa divisão a nível de Brasil? Porque não é só o Sul, né? Não é só o Paraná e Santa Catarina que tem a atuação da Cressol. Hoje é o Brasil inteiro, né? E como funcionam essas divisões também nos outros estados? Eles pertencem também para essas cooperativas, essas 27 que você citou? Em cooperativas, somando as 3 centrais, a gente deve ter umas 80 cooperativas, sim. né? E aí, quando se olha o estado, o país, né, Brasil, cada cooperativa tem uma área de abrangência, né? Então, cada uma foi buscando um local para expandir, né? Então, hoje ela está no Brasil dividida nessas 80 cooperativas, né, que tem as suas áreas, né? E a Pioneira aqui, ela também demarcou território, a gente chama assim, né, para pensar futuro. E hoje, além aqui do sudoeste do Paraná, ela tem outra região do Paraná, que é o noroeste do estado, ali Paranavaí região, que nós temos lá 45 municípios, e também estado de São Paulo, com uma macro-região, né, de Ribeirão Preto e litoral de São Paulo, e também Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem... Já com agências que pertencem para a cooperativa daqui? Já com agências. Mato Grosso do Sul, nós temos 2 agências, né, em funcionamento. São Paulo, a gente está já com todo o time formado lá e inaugura dia 20, né, seu Geraldo? Dia 20 agora de junho, a primeira lá em Ribeirão Preto. E aí tem todo um plano de expansão. Que bacana. Já sabe quais são as próximas cidades? Já. Já está tudo mapeado? Tá tudo mapeado. Para esse ano a gente tem Franca, tem Araraquara, São Carlos, Barretos, né, todas as cidades lá daquela região. Franca é a cidade do professor Jacó, conhecido nosso aí. Ele é nascido de lá. É a capital do sapato, se não me engano, né? Acho que sim. Acho que é a do sapato, se não me engano, ele sempre fala disso. Poxa, que legal. Seu Geraldo, você imaginava lá no começo, há 30 anos, quando vocês começaram a cooperativa, o senhor faz parte da fundação? Isso, eu participei de muitos dos debates da construção dela, não fui um dos fundadores dessa primeira assembleia, mas sou sócio desde 96, acompanhei todos os passos da cooperativa. Sempre ela teve alguns programas como agente de crédito, lá na época eu fiz parte, depois fui do Conselho Fiscal, então aí fiquei um período fora acompanhando e até chegar em 2016 ser convidado a ser parte do Conselho. Mas eu imagino que o maior sonhador jamais imaginaria algo de tão pequeno, né, de um valor, e mesmo olhando assim, os municípios pequenos que estava, que ia chegar num patamar desse, tanto em números de cooperado, números de ativa, de participação da sociedade, da comunidade e a cooperativa.
Eu jamais sonhava com isso. Imagine que próprios fundadores também, eles não teriam essa noção dessa grandiosidade que está hoje a Cressol Pioneira. O senhor falou no começo, foram 30 e poucos reais cada... R$31 cada um, 27 pessoas Que deu total de? R$837. E hoje o capital da Cressol? Olhando só esses cooperados que esse aporte foi na Pioneira, né? Isso aconteceu lá em 95 na Pioneira. Hoje, se nós olhar o nosso patrimônio de referência, né? Nós temos mais de 200 milhões. Então, olhando só esse aporte, né? Trazendo a valor presente hoje, são 210 milhões que a Pioneira aqui administra em patrimônio. E a Cressol total? Ai, boa pergunta, Luiz, mas Deve estar próximo de 2 bi. Acho que é isso, é próximo de 2 bi. A gente está com um projeto, inclusive, para chegar a 2 bi de patrimônio, né? Caramba. Seria o patrimônio líquido das empresas, né? Então, aquela sementinha lá, de fato, deu muito resultado, né? É um grande fruto, é um orgulho, né, para Dois Vizinhos, para a região, né? Muito, né? Sentimos muito felizes, orgulhosos. Temos gratidão, né, pelas pessoas que pensaram, né, essa cooperativa, conduziram, né, de forma séria. Então, acho que isso nos dá muito orgulho mesmo. Hoje, aqui em Dois Vizinhos, quantos funcionários? São duas agências e uma central, né? Quantos funcionários mais ou menos trabalhando? Luiz, na sede administrativa hoje nós temos aproximadamente 70 pessoas. Caramba! Tá? E nas agências mais umas 40, 50, tá? Então, a gente estima que só aqui em Dois Vizinhos, de empregos diretos, ele passa de 110, 120 empregos, né? Nas duas agências e na sede administrativa. Só pensando nos servidores da Cressol mesmo. Né? Só diretos, né? Que estão conosco. Porque a sede administrativa ela tem um papel de ser um back-office, de ajudar todas as agências às quais pertencem para a Pioneira, né? Então, são 26 hoje, com um projeto de chegar a 31 só nesse ano. Né? E aí, esses 70 colaboradores que aqui estão, eles ajudam agências do Brasil inteiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, né? Então, eles têm um trabalho aqui único de apoio às agências. Né? Muita coisa que é negociado lá na agência, ele cai aqui na sede administrativa para fazer a operacionalização, né? Uma outra pergunta, né? O senhor Geraldo comentou que no início era uma cooperativa voltada para pequenos agricultores, né? Hoje a gente sabe que vocês, inclusive, estão dentro da CDV porque também estão atendendo o empresarial. Há quanto tempo a Cressol abriu esse novo leque, né, de opções e como funciona hoje? Qual que é a participação da Cressol para os empresários? Quais as oportunidades? Enfim, como funciona essa relação? Legal, uma ótima pergunta. A gente sim tem esse cunho nascido lá, né, como o seu Geraldo falou, da agricultura. E aí, com o passar do tempo e os anos, a gente teve que ter uma livre admissão, né? As cooperativas foram para esse caminho, né? Então, aquele segmento que para nós hoje é muito especial, né, nós temos um carinho enorme pela agricultura, né, pelas pessoas que foram fundamentais para que ela surgisse. Mas ali em 2016, por aí, 2017... ela começou a entender que ela poderia ter outros públicos, né, no seu estatuto social, e ali que começou uma transição, onde continua sendo o agricultor o nosso foco, nossos cooperados, né, que fizeram sentido para a criação, mas hoje a gente atende todos os públicos, né? E aí entra o PJ, né, as pessoas jurídicas. De 2016 para cá a gente vem tendo um aumento anual gradativo, assim, fenomenal de crescimento, porque a gente abriu as portas, né, para esse público que é um público, né, que a gente tem um carinho especial também, né, pelas dificuldades que eles encontram, né, pelo empreendedorismo que eles têm na veia. Então, a Cressol entrou nesse público, ela está muito feliz com esse público, e não é por acaso que a gente faz parcerias com a associação comercial, não só aqui de Dois Vizinhos, mas nos municípios que nós estamos, justamente para a gente tentar apoiar ainda mais essas pessoas que lutam, né, no dia a dia. Então, o segmento ganhou proporção. Hoje nós temos, Luiz, linhas de crédito para todos os públicos, né? A gente só não trabalha com SA, né, que são sociedades anônimas, mas demais a gente tem hoje dentro do nossos 28 mil cooperados, empresas pequenas, MEI, micro, médio, enfim, todos os tipos de empresas. Né? Eu, como empresário, e muitos aqui, né, empresários que estão assistindo, né, quais as vantagens de você ser um cliente da Cressol, um associado, um cooperado da Cressol, enquanto PJ? Legal, uma ótima pergunta. A gente sempre fala que só o fato de ser cooperativa de crédito, a gente já tem inúmeras vantagens, né? E aqui não falo só da Cressol, falo cooperativismo como um todo, porque
Se a gente olhar Brasil, o cooperativismo de crédito ainda ele tem um desafio enorme de crescer, né? Hoje a gente representa 8, 10% do mercado financeiro. Então imagine que Cressol, Sicredi, Sicobi, Unicred, todas têm um desafio de avançar. E é notório a diferença entre um banco convencional, né, do que uma cooperativa de crédito. Então, as cooperativas, como um todo, elas têm os seus diferenciais, né? E às vezes a gente está olhando o diferencial só no financeiro, né, naquilo que talvez impacta mais, ok, compreendo, mas tem muita coisa que é diferencial, seja ele no atendimento, no canal, né, na relação olho a olho, na visita, né, que hoje as cooperativas e a Cressol fazendo muito bem feito, tenta prezar por isso, né, na proximidade com as pessoas, com o empresário, na visita, né, e aí quando a gente vai para linhas, existem todos os tipos, né, se o empresário tem dificuldade de fluxo de caixa, tem antecipação do recebível, tem rotativo, né, com taxas de mercado, né, a gente também não pode fugir disso, né, porque é o mercado que muito coloca isso, né. Se ele tem necessidade de investimentos, crescimento, linhas voltadas para investimentos, placas fotovoltaicas e assim por diante, ou seja, a gente tem um portfólio completo. E aí isso é muito da relação, muito do balcão de negócios, né, porque a taxa, a gente sempre fala, é relativo, se é caro ou barato a taxa de juros, depende do negócio, né? Então, a gente sempre fala que é negociação, é olho no olho, e a gente sempre preza por fazer uma relação leve, né? Que o cooperado saia feliz e que depois ele vai continuar trabalhando conosco, né? E de outra forma também se acaba contribuindo com o desenvolvimento local, né? A gente vê que a Cressol está sempre presente, né, nos eventos, seja evento esportivo, vários eventos, inclusive, né, aqui dentro da ação comercial, né, promove outros negócios indiretamente. Então, além de você estar fazendo bem para a sua empresa, faz para a comunidade como um todo, né, seu Geraldo? Isso, nós temos vários programas, né? Programas DEATER. O que é o programa DEATER? É uma parceria da cooperativa com o profissional e lá com o produtor rural. Isso desenvolve muito lá as propriedades. Temos o mesmo programa com as empresas também na cidade. Então, sim, são várias ações da cooperativa que ajudam a desenvolver o seu cooperado, a comunidade de forma geral. E a cooperativa, com isso, também se desenvolve. Então, é uma participação direta mesmo da cooperativa, que é inúmeros os programas que nós temos aqui na nossa área de atuação. Que legal. Só complementando isso, né, seu Geraldo, é uma parceria aqui com a Associação Empresarial, né, que se tem essa de dar consultoria para as empresas, né, a gente já tinha esse programa, mas hoje nós temos 17 empresas que estão dentro desse programa, então imagine que são 17 empresários, né, que de forma muito humilde a gente fala, que estão recebendo talvez orientação de um fluxo de caixa, de um nicho de mercado que eles não viam, né, e assim por diante. Então, como eu falei antes, tem muitos ganhos de ser cooperado uma cooperativa que são ganhos que não é financeiro, mas que estão na comunidade, que são programas, que é desenvolver de fato eles. Sem contar, Luiz, que a cooperativa, né, ao final do seu exercício, ela vai fazer com que gere resultado e esse resultado volta para o cooperado, né? Isso é um ganho que é único, é DNA de cooperativa, né? Então, além de eu pagar menos pacote de serviço, né, taxa da conta, a taxa dos créditos ser mais atrativa, ainda no final do exercício eu consigo se beneficiar disso que é tão único do cooperativismo. Só a exemplo, nesse último ano também aconteceu isso, né? Eu participei de uma das assembleias e que foi comentado dessa divisão e retorno para o associado. Aqui só da Cressol Pioneira, quanto foi de retorno, quais foram os números do ano passado? Legal. Nós fechamos o ano com mais de 40 milhões de resultado, né? Só aqui em 2020. Né? Então, já é um resultado bem significativo, né? São 26 agências. Uhum. Mas... E o que é esse resultado? O que leva a esse número? De onde vem? É o ano que acontecem as negociações, né? Obviamente, a cooperativa ela precisa, né, ter resultado assim como qualquer empresa, né? A gente tem um objetivo de gerar isso, né? Mas diferente de lucro, né, que as empresas buscam, né, a cooperativa tem sobras. E aí essas sobras, elas são estatutariamente, né, destinadas a uma devolução. Então, sempre que finaliza o exercício, a gente faz essas assembleias, presta conta, né, quem é o dono da cooperativa é os 28 mil cooperados, e eles vão destinar isso, né? Obviamente que tem uma parte que fica cooperativa, porque ela precisa crescer, expandir, ela precisa ser sólida, né, mas uma parte disso, ela volta para o cooperado. Então, só no ano passado, que eu lembro aqui de cabeça, são praticamente 15 milhões
que voltou, né? Seja ele dinheiro em conta, voltou para a conta dele, creditou na conta, creditou na cota capital dele, né? Que é outro dinheiro que é dele, está na cooperativa. Voltou voltará, né, através de projetos, né, que ele, querendo ou não, se beneficia dentro da sociedade. E nós pagamos juros ao capital social. Foram 7 milhões só no ano passado, que foi devolvido, né, para quem tem o capital social, ou seja, remunerado de acordo com a poupança oficial. Então, o dinheiro que ele deixou lá em capital, ele é corrigido através da poupança oficial. E para nós, né, enquanto associação comercial, é muito importante, né, que o dinheiro ele tem que estar girando. Então, se esse dinheiro voltou para os cooperados, de certa forma, ele voltou para cada um de nós também, porque é uma engrenagem, né? A economia é uma engrenagem. Então, vai ajudar o padeiro, que vai ajudar o cara do posto, e assim vai indo, né? Todas as profissões, todos os empresários acabam sendo beneficiados, e desta forma também os funcionários, né, com a garantia do emprego, garantia da solidez das empresas. Perfeito, é isso. É isso mesmo. Alguma coisa a mais que vocês gostariam de comentar que talvez não foi perguntado, Sr. Geraldo? Acho que eu passei batido antes, então 24 de junho de 95, feita a assembleia, constituída a cooperativa, 10 de janeiro de 96, então é a data em que abriu a primeira agência do Sistema Cressol, que então foi em Dois Vizinhos. Então é 10 de janeiro a data da abertura da agência. E onde foi aqui em Dois Vizinhos? Ali no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Praticamente ainda se mantém hoje ali, quem conhece ali tem um restaurante ali. É ali que foi a primeira agência do Sistema Cressol. Entrava 2 associados, outro saía por causa do espaço lá. Era pequenininho. Era pequeno. Estava lá o presidente da época, lá com o caderninho, anotando, vendo a necessidade de cada um, para fazer divisões daquilo que era possível atender. Foi nesse formato que iniciou o Sistema Cressol. Muito simples, tentando atender todos, né? Talvez não na necessidade que tinha, mas aquilo que era possível. E aí, então, depois foi crescendo, veio parcerias com o BNDES, e as coisas começaram a melhorar e andar num ritmo bem mais acelerado. Hoje o volume, como o Edemar comentou, né, de empréstimos, de possibilidades, né, são infinitas, né? Isso E os próximos passos da Cressol? Qual é a Cressol é muito organizada, né? E o que se espera da Cressol a partir de agora? Número de agência? O que é número de cooperados? A Cressol, Luiz, nos últimos 2 anos, ela dobrou de tamanho, tá? Então, só para mostrar que ela está numa crescente, assim, muito legal, né? Tá tomando espaço geográfico, né? Como a gente citou aqui no Brasil, mas mais do que isso, há um crescimento local, né? Nas agências que nós temos. A Cressol Pioneira, ela, né, tem essa organização muito bem desenhada, né? Seu Geraldo presidindo um conselho de administração, eu tenho uma missão mais técnica, né, de fazer com que os negócios andem e evoluam. E nós temos, assim, como objetivo fazer essa expansão, que ela é tão importante, né, esse crescimento. Assim como a Cressol talvez tenha sido importante aqui em Dois Vizinhos, a gente sabe que tem muitos municípios que ainda não têm, né, uma agência. E a gente está muito feliz porque hoje os municípios nos procuram, né, pedindo encarecidamente para abrir uma agência. Então, olha como mudou o cenário. E aí a gente tem esse trabalho que não é tão simples, né? Primeiro porque o mercado está um pouco escasso de profissionais e a gente sempre precisa de boas pessoas. Então, esse é o maior desafio hoje, buscar pessoas. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, mais de 40 vagas abertas hoje só aqui em Dois Vizinhos, e a dificuldade de encontrar, né? Assim como eu sei que é a dificuldade do empresário no geral, né? Então, esse é um desafio muito claro, muito evidente hoje, de buscar pessoas e crescer em número de agências, né? Esse é o nosso objetivo, crescer em número de cooperados, né? Por mais que tem 28 mil cooperados, mas a gente sabe que tem um trabalho aí que não tem fim, né? A gente precisa evoluir em todos os aspectos, e esses pilares como expansão, número de cooperados, são extremamente saudáveis quando a gente olha futuro, crescimento. Uhum. Para a região, alguma agência nova, alguma novidade que venha para a região da Cressol Pioneira? Temos, nós temos a agência do Verê, né, que ela está sendo refeita, né, vai ser uma agência nova, ela tem prazo de 3 de julho para reinaugurar, né, então uma agência totalmente moderna. A gente revitalizou todas as agências, sem exceção, em todos os municípios, hoje são agências novas ou totalmente reformadas, né? E aqui para Dois Vizinhos nós temos o nosso projeto aqui da nova sede administrativa, né? Já gerou muitos boatos de é verdade, é mentira,
Mas sim, a gente não tem por que esconder, a gente tem um prazo aí de dezembro ou janeiro desse ano ou janeiro do ano que vem, para a gente fazer uma transição da nossa sede administrativa aqui para o prédio comercial, né, aqui do centro, onde nós temos aí um pavimento todo nosso, visto que, como eu falei antes, já tem 70 colaboradores e a tendência de nós chegarmos a 100, né, só na sede administrativa, então tem que ter um espaço adequado para esse público. Né? É esse prédio bonitão, perto da rotatória, perto do fogão a lenha, é esse prédio aí? Esse aí. Que bacana. Esse aí. É a necessidade, né? Sim. Isso não é nenhum tipo de sonho, não. Isso é necessidade mesmo que a gente precisa para acomodar esses profissionais. Né? Mas vai ter uma vista panorâmica também bem bonita ali, né? Vai ser. Que bacana. É bom, né? Ver a cidade crescendo também, né? Os empresários investindo, a Cressol investindo aqui também, né? Então, isso é muito bom. Desta forma, então, a gente agradece, né? O Edemar, seu Geraldo aí, a Cressol de uma maneira toda especial, né? Em nome da presidente, a Josi, de toda a diretoria da Associação Comercial, né? Também a Decorate, que patrocinou esse episódio aqui do Inspire-se, a Desta Telecom também, que é a nossa parceira, e a gente sugere aí, né? A pessoas que queiram participar, empresários que tenham história também para contar, que queiram patrocinar também esse quadro, né? Sejam nossos parceiros aí, procura Associação Comercial, estamos abertos, né? Como somos uma associação também, né? Como o Edemar falou da importância da cooperativa, aqui todo mundo tem direito à voz e à vez e está participando com a gente. Então, estamos sempre abertos às novas opiniões e é isso. Esperamos vocês no próximo episódio. Pode se despedir se quiserem aí, fica à vontade. Bem, acho que agradecemos essa oportunidade aí, né? Essa parceria também, né? Que temos aí. E sempre estamos abertos a diálogo, a entendimento, né? Tudo aquilo que é possível fazer de parcerias, a gente está aberto para isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e deixar aqui o convite para todos que nos escutarão, que nos verão, né? Para que possam conhecer a Cressol, para que possam a gente, mesmo talvez não fazendo negócio, tomar um cafezinho junto e conversar um pouquinho. Então, muito obrigado. E tem um orgulho. Quem é de Dois Vizinhos da região, agora você sabe que realmente a Cressol é de Dois Vizinhos. Pode bater no peito. É isso aí. Isso mesmo. Até o próximo episódio do Inspira-se.